Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e nós vamos falar um tema muito importante, meus amigos. Será que chegou aí o fim para os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários que vêm conquistando o coração de vários pequenos investidores, né? Vários pequenos investidores começando ali com R$10 a montar ali sua carteirinha de fundos imobiliários. Mas será que 2023 vai ser o ano que nós vamos ter aí um incêndio, vai acabar os fundos imobiliários? Bom, é isso que você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo, tá certo? Lembrando que aqui a gente não fala palavra difícil, aqui é um canal pro cara iniciante, que não entende nada, mas vai começar a estudar e vai se tornar um investidor, tá certo? Bom, e antes de mais nada, fortalece o nosso canal, aperta o joinha aqui embaixo, aperta o botão de curtir, que me ajuda muito a manter esse canal gratuito pra você, tá certo? Bom, vamos falar, será o fim dos fundos imobiliários em 2023? É isso aí, já vou começar chutando o balde aqui, chutando a porta. Se liga nessa notícia, o que tá rolando aí na imprensa? Tributação sobre dividendos deve voltar à cena. E como eu te falei, né? Pô, nós estamos hoje educando financeiramente as pessoas aqui, até mesmo no meu canal. Hoje já temos mais de 1.800.000 pessoas que estão investindo em fundos imobiliários. Até alguns anos atrás ninguém sabia. Nós tínhamos 300 mil investidores em fundos imobiliários. Hoje nós temos 6 vezes mais. Muito disso é um trabalho que nós, influenciadores de educação financeira, estamos fazendo aqui, trazendo as pessoas para investir no que é bom para elas, né? Primeiro, sair das dívidas, sair dos juros dos bancões, tá certo? Começar a trabalhar para elas, começar a buscar a liberdade financeira com bons ativos. E um deles, claro, são os fundos imobiliários. Mas agora vem de novo aí o governo falando sobre a questão da taxação dos dividendos. E aí, somado a isso, nós temos hoje uma taxa Selic a 13,75% e alguns especialistas já falam que podemos ter uma taxa Selic de 15% em 2023 se as coisas não se ajeitarem, né? E não para de chover mensagem aqui para mim. André, pelo amor de Deus, e agora? O que vai acontecer com os fundos imobiliários? Será que é o fim dos fundos imobiliários? 2023 vai ser um desastre para os fundos imobiliários? E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você, tá certo? Só para você ter uma noção, como eu falei, são 1.800.000 investidores já de fundos imobiliários, sendo que 75% aproximadamente são de pessoas físicas. E só para você ter uma ideia, mesmo com toda a bagunça que a gente vem passando no Brasil, né, política, enfim, economia, inflação alta, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, nós tivemos 65 mil e exatos 98 novos investidores aí em fundos imobiliários. O recorde é o maior número de novos cotistas registrados aí em um mês, tá certo? Então, meus amigos, o negócio vem crescendo, as pessoas vêm saindo das dívidas, vêm investindo, fundos imobiliários que pagam dividendos mensais isento de imposto de renda até o dia de hoje. Mas em 2023 fica a preocupação, o que vai acontecer? E se você caiu aqui de paraquedas, vou dar um briefing rápido aqui do que são os fundos imobiliários, né? Então imagine você que fundos, né? São fundos de pessoas, um conglomerado de pessoas que se juntam para investir em imóveis, sejam eles físicos ou em papel através dos certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? O que o gestor faz? Né? Imagine você hoje que o gestor tem 10 galpões logísticos. Ele vai captar o aluguel de todos os galpões, vai apurar as despesas e o lucro ele vai repassar em forma de dividendos aí para os cotistas. Então nada mais é do que você ser sócio com outros milhares de cotistas para poder investir ou em grandes imóveis físicos, sejam eles shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, tá certo? Ou até mesmo em papel. E os fundos de papel estão atrelados aí muito à inflação ou até mesmo CDI e Selic. Em meados de 2021, tá certo? O governo já tinha proposto aí, né, taxar os dividendos de ações e de fundos imobiliários, tá certo? Aí passou pela Câmara, foi aprovado, teve algumas retiradas, dentro delas, né, os fundos imobiliários. E ali foi um respiro. Só para você ter uma ideia, quando falaram que iam taxar os fundos imobiliários em 2021, o índice FIX caiu 3%. E eu me lembro bem que os seguidores aqui do canal ficaram em desespero, né? Acharam que era o fim dos fundos imobiliários. Muitos investidores, inclusive, venderam seus fundos imobiliários no movimento de baixa, né? E o que aconteceu? Logo a gente percebeu que aquela notícia não ia para frente,
tá legal? E os fundos imobiliários voltaram a se recuperar rapidamente. E aí ficou aquela velha dor de corno para quem vendeu na baixa, né? E muitos acabaram recomprando depois quando os fundos imobiliários acabaram se recuperando. O que você precisa entender é que o mercado, tanto de ações como de fundos imobiliários, eles são muito sensíveis à notícia, né? E aí a imprensa começa a soltar algumas notícias, ainda não tem nada sobre questão de taxação de dividendos, mas o mercado sente, não tem jeito, principalmente porque, como eu te falei, muitos investidores novos estão vindo para os investimentos de fundos imobiliários e claro que os novatos acabam se atrapalhando ali, se assustando e vendendo ali seguindo a manada, fazendo maus negócios e isso força o preço para baixo. Mas quem fica contente é aqueles investidores que sabem, têm meta de longo prazo, sabem o que estão fazendo e acabam comprando ótimos imóveis aí abaixo do seu preço patrimonial. E antes de eu falar aqui o que eu acho que pode acontecer, qual é o cenário atual, vai ter taxação de dividendos, a taxa Selic muito alta, tá atrapalhando os fundos imobiliários? Aproveita, já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do nosso canal. Bom, então é isso aí. Em 2021, bateu na trave, tá certo? Quase que avançou ali a tributação dos dividendos, né? As ações estavam quase chegando ali, passando a linha do gol, tá certo? Agora, os fundos imobiliários foram retirados, tá certo? E o procurador na época, né, o relator do projeto, o deputado federal Celso Sabino, mudou a proposta, tirou os fundos imobiliários de cena. Só que essa pergunta sempre fica, esse fantasminha sempre tá rolando aí, o burburinho sempre tá acontecendo. O que vai acontecer? Vamos taxar os dividendos de fundos imobiliários, só de ações? Como é que fica esse cenário? Bom, o fato é que a gente não pode descartar, né? A gente vive em um país que a volatilidade política é grande, né? Os políticos gostam de meter mais imposto no povo brasileiro, tá certo? Ao invés de arrumar a casa, diminuir despesa, a resposta sempre é aumentar imposto aqui no Brasil, né? Então, não descarta a hipótese de que um dia possa ser taxado aí a questão dos dividendos de fundos imobiliários, tá certo? Eu acredito, né, que em 2023, 2024, as ações sim podem ter taxação dos dividendos. Lembrando que os gestores das empresas são muito inteligentes para driblar essa situação. Já falei muito disso, vou deixar aqui um vídeo no card, aqui um link aqui para você assistir um vídeo bem interessante e entender o que eu falo sobre a questão das ações, da tributação de dividendos, quais são as saídas para esse cenário, tá certo? Mas a gente não pode descartar também a tributação de fundos imobiliários. Se eu acredito que isso vai acontecer no curto prazo, não, eu não acredito, né? E o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando as notícias que estão impactando os preços dos fundos imobiliários, que estão em queda. Inclusive, eu quero te mostrar o gráfico aqui do índice FIX, né? E o índice FIX é o benchmark dos fundos imobiliários, é a cesta, né? Imagina que você colocou todos os fundos imobiliários negociados ali dentro, ele vai tirar uma média de todos os fundos imobiliários. Vamos ver aqui no gráfico. Olha lá, hoje nós estamos com 2.761,63 pontos aqui do índice FIX, né? Já chegamos aqui aos 3.000 pontos ali em setembro, outubro de 2022. Recentemente a gente teve uma queda brusca. Olha o movimento de queda que fez. Ou seja, nós voltamos ao patamar ali de janeiro de 2022, né? Todos os ganhos que a gente teve aqui, ó, perceba que a gente veio no movimento de ganhos ali entre setembro ali e dezembro, né? E só nesse mês de dezembro a gente devolveu todo o ganho de 2022. Por quê? Porque as notícias estão impactando os fundos imobiliários e estão sofrendo correções para baixo, né? Vários fundos imobiliários excelentes, com patrimônios excelentes, ali com ativos maravilhosos, estão em queda. Por quê? Notícia. Taxação de dividendos, a inflação pode piorar, a Selic vai subir mais, a renda fixa vai chegar, renda fixa vai ser o melhor investimento do mundo. E aí, os investidores, como eu falei no começo do vídeo, muito iniciante, tá começando a vender ali fazendo mau negócio, né? Porque não entende, não tem uma estratégia de longo prazo. E aí o que acontece é que investidores como você e eu, que estamos estudando, e a gente acaba comprando bons fundos imobiliários a preços descontados, tá certo? Porque nesse momento eu não estou olhando taxação de dividendos, eu estou aproveitando para comprar fundo imobiliário com 20, 30% de desconto, tá certo? Se lá na frente for tributado, eu já comprei as cotas com desconto nesse momento, já estou fazendo bons negócios. E mesmo assim eu não acredito que os dividendos dos fundos imobiliários serão tributados, muito menos no curto prazo. E aí a outra dúvida que vem é a questão da taxa Selic, né? Poxa, agora só a renda fixa que vai dominar o mercado, as ações acabaram, os fundos imobiliários acabaram. Bom, aí meu amigo, primeiro calma, vamos com calma.
A taxa Selic hoje está em 13,75%. O nosso recorde, o histórico mostra pra gente que nós chegamos em 14,25% na era Dilma, que o Brasil estava numa crise tremenda, tá certo? Claro, a taxa Selic pode subir. Se o novo governo eleito fizer um mau trabalho, começar a gastar demais, não respeitar o teto de gastos, né? E aí a gente pode ter aí um problema grande e a taxa Selic ter que subir para controlar a inflação e ajudar a economia aqui brasileira, tá legal? Só que tudo é um achismo, né? Você sair vendendo fundo imobiliário porque você acha que a taxa Selic vai subir, que a renda fixa agora vai ser o melhor investimento, é um mau negócio. Até porque, né? Se você prestou atenção no vídeo, eu falei para você, nós temos aí fundos imobiliários do tipo tijolo, que investem em imóveis físicos, e nós temos fundos imobiliários do tipo papel, que investem em CRIs, tá certo? Que são certificados de recebíveis imobiliários. E esses ativos, eles estão atrelados à inflação, né? À Selic, CDI, tá certo? Eles ganham conforme a Selic sobe. Portanto, os fundos imobiliários hoje de papel, eles se encontram em grande oportunidade. Por quê? As notícias fizeram a cota desabar de vários excelentes fundos de papel com ótimos gestores. E ao mesmo tempo, os dividendos do fundo de papel, caso a inflação aumente, caso o CDI e a Selic continuem aumentando, esses fundos imobiliários de papel, eles vão remunerar com altíssimos dividendos. Lembrando que os fundos imobiliários de papel e os de tijolo, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então você vai receber todo mês ali um aluguel sagrado isento de imposto de renda, tá certo? E imagine só que os gestores desses grandes fundos imobiliários de papel, eles são caras muito inteligentes. Eles já sabem comprar os melhores papéis, que estão pagando boas taxas, já pegam aí vencimentos, né, de médio e longo prazo com bons papéis. E aí no longo prazo você vai se dar muito bem, né? E outro cenário, caso o governo brasileiro atual consiga controlar a inflação e a taxa Selic comece a cair, os produtos de renda fixa começam a perder atratividade. E aí quem entra em cena? Fundos imobiliários, que é o primeiro passo na renda variável ali para os investidores iniciantes, tá certo? Então, imagine você que o gestor já pegou aqui bons fundos de papel, ele já tem uma boa noção do que vai acontecer aqui na economia brasileira, né? E aí lá na frente, quando a renda fixa começar a pagar menos, você vai ter bons papéis aqui, bons CRIs dentro dos fundos imobiliários, te pagando um aluguel bacana, entendeu? Então você precisa entender e ter uma estratégia bem bacana aí para que você não faça vendas erradas, porque senão você vai seguir a manada e vai fazer aquela venda sempre quando o mercado estiver barato e vai comprar quando o mercado estiver caro, tá certo? Então, paciência nesse momento, né? Os fundos imobiliários não morreram. 2023 vai ser um ano bom para os fundos imobiliários, sim, porque os fundos imobiliários de papel, caso desande a coisa aqui, eles vão se dar bem, vão pegar taxas altas. Caso a coisa melhore, né, os fundos imobiliários vão se valorizar, por quê? A renda fixa vai perder atratividade, a Selic vai começar a cair e os fundos imobiliários entram em pauta. E agora os fundos imobiliários que estão baratos, lá na frente não vão estar baratos assim, tá legal? Taxação dos dividendos. Não adianta a gente ficar se preocupando com algo que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, tá legal? Eu acho, novamente repito, que as ações sim podem ser aí tributadas quanto aos seus dividendos. Já os fundos imobiliários, eu não acredito. Até porque hoje a força dos fundos imobiliários é muito grande, né? Os fundos imobiliários, hoje com 1.800.000 investidores, né? Tem uma força na economia muito grande, né? Gera aí muitos empregos, tem uma força muito grande. E você tributar, né, os fundos imobiliários quanto aos seus dividendos, já foi feito um estudo que não vai impactar o cofre do governo de maneira tão significativa e vai sim acabar atrapalhando aí os investidores que estão começando ali a entrar nos fundos imobiliários, a buscar uma vida melhor. Então nesse momento não faz sentido, na minha opinião, não descarto, tá legal? Mas os fundos imobiliários não morreram. 2023 promete ser um ano muito bom para os fundos imobiliários e neste momento, ainda em 2022, nós estamos vendo vários fundos imobiliários com preços atrativos. Já mostrei para você no gráfico nesse vídeo. Se você não viu, volta um pouquinho para você ver, tá certo? E eu provei para você que em 2022 os fundos imobiliários vinham ganhando muito lucro, tá certo? E devolveram tudo devido a notícias. Não teve nenhum problema com os fundos imobiliários específicos, tá certo? E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar da minha comunidade Eu Vivo de Dividendos, comunidade EVD, tá aqui embaixo o link. Você vai aprender a investir em fundos imobiliários, vai aprender a investir em ações, tá certo? Ações no Brasil, no exterior, e também vai ter uma comunidade no Telegram
com acesso a mim todos os dias para que a gente possa conversar e outros investidores estarão ali com você também. Tem carteira recomendada de ações, carteira recomendada de fundos imobiliários, tá certo? Vem aqui embaixo, são 7 dias gratuitos para você se inscrever e conhecer a nossa comunidade. Bom, esse foi o vídeo, né? Os fundos imobiliários não morreram, fica tranquilo, tenha paciência e aproveite para fazer boas compras, porque neste momento Papai Noel está oferecendo aí bons fundos imobiliários atrativos e com um preço, ó, muito bom, tá certo? Um grande abraço para você, conte comigo e faça bons investimentos.